Boa noite a todos. O áudio está ok, a imagem. Então, mais uma vez, boa noite a todas e todos. Sintam-se acolhidas e acolhidos na quarta edição do Intervalo Acadêmico, que é uma iniciativa do Programa de Mestrado Profissional em Letras, Prof. Letras, do Programa de Pós-Graduação em Ensino, PPGE, e do Programa de Pós-Graduação em Letras, PPGL, do Campus Avançado de Pau dos Ferros, em parceria com o Mestrado Profissional em Letras das unidades de Açu e Mossoró. Nesta noite, nós teremos como tema a literatura de cordel na escola e teremos como mediadora desta atividade a professora doutora Débora Maria do Nascimento, que é docente do Prof. Letras e do Departamento de Educação do Campus Avançado de Pau dos Ferros, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E para debater sobre literatura de cordel, nós teremos a professora e mestranda Reginalda Silva. Em nome da coordenação do Prof. Letras, gostaria já de deixar aqui registrado os nossos agradecimentos pela participação de todos em mais um encontro, em mais um intervalo acadêmico, e agradecer a parceria dos programas de pós-graduação, o PPGE, o PPGL e o Prof. Letras da Unidade Açu e Mossoró. Aproveito também este momento inicial para pedir aos participantes que se inscrevam nos canais do YouTube dos nossos programas de pós-graduação, certo? E lembramos que será disponibilizado um link de formulário online para que vocês possam registrar a presença e posteriormente receberem a certificação. Lembro também aos participantes que as perguntas podem ser realizadas no chat e ao final nós traremos aqui para o nosso intercâmbio. Então, nesse instante, eu passo a palavra para a professora doutora Débora Nascimento, que irá mediar a apresentação desta noite. Seja bem-vinda, professora. Olá, boa noite a todos e a todas, né? Então, é um prazer estar participando desse momento acadêmico riquíssimo, né? Que o Prof. Letras, o Campus de Pau dos Ferros, vem desenvolvendo, então, em mais uma edição. E para iniciarmos nossas atividades, eu gostaria de apresentar um breve resumo da debatedora de hoje à noite. A Maria Reginalda da Silva, né? Então, a Reginalda, ela é professora de língua portuguesa, coordenadora escolar no município de Solonópolis, é licenciada em português, com especialização em gestão escolar, em português e literatura. Ela é mestranda do Prof. Letras, e está desenvolvendo o seu trabalho de dissertação, que tem como título provisório Cordel Nordestino, um tesouro literário na aprendizagem de produção textual. Então, é a partir desse trabalho que ela desenvolve como mestranda, bem como na sua atuação no município de Solonópolis, como na gestão, na coordenação, e também toda a sua produção bibliográfica, que também agrega esse tema, né, é que ela vai socializar e compartilhar, né, um pouco de toda essa atividade que ela vem desenvolvendo no seu município e na região em torno dessa temática. Então, quero desejar, né, a partir desse momento, uma boa live, uma boa troca de saberes. Boa noite. Prazer estar aqui. E, assim, sinto-me também com muita responsabilidade, né, porque
falar de um tema do qual a gente trabalha, que a gente é apaixonada, sempre tem que trazer muita responsabilidade, né? Mas é uma alegria muito grande poder compartilhar com todos um pouco do que a gente busca saber sobre literatura de cordel, sobre cordel em sala de aula, sobre cordel na escola, e nesse momento também, não só falar teoricamente, ou falar das nossas práticas em relação ao cordel, mas também declamar alguns poemas de cordel, tanto de minha autoria, como de autoria de algumas pessoas, né, que convivem comigo, e de algum grande escritor também já conhecido aí do público, né. Então, como o nosso tema, literatura de cordel na escola, em todos os lugares, né, nós temos escola, todo o Nordeste nós temos literatura de cordel, nós temos o cordel como uma tradição, e que a ideia é não deixar morrer essa tradição, é a gente reavivar todos os dias, né? Então, Letícia vai passar aí os slides, todos que vocês já estão vendo. Ótimo. Então, nós temos aí, né, literatura de cordel na escola, e antes da gente começar propriamente com o tema, como eu disse que nós vamos ter algumas declamações, eu quero começar falando um pouco quem sou eu. Então, eu sou uma Maria da Silva, como vocês viram aí, Maria Reginalda da Silva. E isso é muito típico aqui no nosso Nordeste, né, uma Maria da Silva. Então, através de versos, eu digo: sou uma menina crescida que só busca na vida amor, sossego e paz. Sou uma semente da silveira, nascida com eira e beira, e muito, muito mais. Sou uma planta enraizada que, apesar do sol arretado, de coisa alguma reclama. Sou uma gota no rio, vencendo cada desafio, e por justiça clama. Sou um pobre carrapicho, não tendo pernas, não sendo bicho, aos outros se agarra. Não sou uma pobre coitada, pois não deixo minha mão atada. Isso, e luto com muita garra. Sou um sorriso no rosto, jamais vivo em desgosto, nem perdendo uma partida. Sou uma flor desabrochando, entre pedras aflorando, e assim vou vivendo a vida. Sou um simplório olhar, que assim como o ar, vive como Deus quer. Sou uma linda toada, melodiosa e bem cantada. Pode me chamar de mulher. Sou uma pequena grande Maria, que ser Chica ou Zefa, eu poderia. Joana, Mariana ou Ilva, sou um ser de verdade, que busca felicidade, sou uma Maria da Silva. Então, acho que a gente começa, não tem como falar de cordel sem a gente declamar cordel, né? E como a gente está falando em cordel, declamando cordel, falar um pouco aí também dessa arte, né? E esses dias eu vi o professor Gildemar Pontes, né, uma live em que ele disse que a gente deveria mesmo colocar o nosso poema, a nossa arte, em todos os lugares em que nós pudéssemos estar. E para que melhor oportunidade do que essa que nós estamos aqui, né, falando para o mundo. Então, a nossa arte, ela precisa também estar aflorada em todos os lugares. E falando em arte, temos mais um poeminha aqui, não está aí, viu, Letícia? Isso aí eu vou começar daqui a pouco. Então, que diz assim, ó: faço arte em qualquer canto que a vida me deixar, porque a poesia cabe sempre em qualquer lugar. As minhas palavras simples não têm sofisticação, mas são ditas com a alma, com todo o meu coração. A arte em tudo que vejo, teatro, música, pintura, tudo está entrelaçado entre criador e criatura. Então, assim, essa é a nosso início. Então, que tenhamos uma boa noite, que nós possamos aqui falar muito em literatura de cordel e vivermos, né, esses poemas de cordéis que realmente são muito importantes para mim e para a nossa cultura, para a nossa tradição, e para muitas pessoas. Obrigada a todos que estão participando.
a todos que estão nos prestigiando, certo? Especialmente aí, pessoal da turma, pessoal do Prof. Letras, que são os meus colegas, aos meus colegas de trabalho, o pessoal da minha cidade, os meus familiares, muito obrigada pela participação. Então, falar de literatura de cordel na escola é falar um pouco de mim, um pouco de minha vivência. E tanto é que escolhi esse tema para pesquisa, né? Para me aprofundar um pouco, para me conhecer realmente um pouco melhor dessa literatura e também para descobrir muito, e a gente descobre mesmo quando a gente começa a fazer pesquisa, quando a gente começa a trabalhar como pesquisador, a gente traz um outro olhar para essa literatura dentro da nossa escola, dentro da sala de aula. Então, aí já pode, Letícia, o próximo slide, que aí especialmente sobre literatura de cordel mesmo. Então, aí eu digo assim, literatura de cordel é poema popular, que nasce do povo e para ele vai voltar. É verso, música, rima, que a toda gente anima, faz refletir ou até chorar. Na escola, bem que era, onde mais devia ter, essa nobre literatura para o estudante ler, carregada de emoção, é cheia de tradição, chega a dar gosto de ver. Então, assim, é tudo isso mesmo, literatura de cordel, né? E quem dera que todas as escolas trabalhassem no sentido que o Pinheiro diz, que a literatura, o cordel deveria estar em todos os momentos na escola, não somente em momentos festivos, não somente em momentos folclóricos. Então, isso que é realmente, que eu acredito que é assim que a gente continua disseminando a nossa tradição. Então, aí pode passar, Letícia. Então, aí sobre literatura de cordel, algumas considerações, onde nós temos a Maria Inês Novaes Ayala, ela da UFPB, ela disse que literatura de folhetos, a literatura de cordel, como uma literatura em processo, viva, que tem passado por várias mudanças, desde seu período de formação e produção de folhetos em vários estados do Nordeste. Como toda a literatura, ela precisa mesmo ser viva, já que nós que a produzimos, nós que a disseminamos, nós que estamos degustando essa literatura, então, mais do que nunca, ela é um processo, então está realmente em plena transformação, viva. Se nós somos seres vivos e nós produzimos essa literatura, ela realmente está em pleno processo de transformação, porque a gente se transforma a todos os momentos, né? A Verônica Diniz da Silva, da UFAC, ela diz que a literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto, é um gênero literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso em folhetos. O folheto é o principal suporte de circulação, sempre com número de páginas múltiplos de 4 e em pequeno formato. Então, ela trouxe aí um pouco do que é a estrutura de um folheto de cordel, né? E no Brasil, realmente, há muito essa confusão entre literatura de cordel, a definição do que é cordel está muito ligada ao próprio folheto, que nós sabemos que é o suporte de circulação. E o cordel, ele tem outros suportes de circulação, como hoje em dia a própria internet, ela tem diversos outros suportes dentro da própria internet, né, para circular o cordel. Então, nós temos aí diversos blogs, nós temos diversos canais do próprio YouTube, nós temos as redes sociais. Então, essa ideia de que a literatura de cordel é o folheto, ela precisa ser repensada, porque, afinal de contas, não é somente o folheto que é o suporte para a literatura de cordel. Já Luiten, em 92, ele disse que a literatura de cordel significa a parte impressa, e como tal, representa menos do que 1% da poesia realmente feita a nível popular. E aí, muito interessante, eu achei bom trazer isso daí para pensar no seguinte: quantas e quantas vezes nós encontramos os cantadores, os repentistas, os emboladores, que eles trazem
literaturas de cordel, eles trazem versos, eles trazem poemas que são feitos na hora e que se perdem. Então, assim, como o Newton diz aí, muitas vezes, a 1% da literatura de cordel é que fica realmente registrada, porque muitas vezes a maioria se perde, porque é feito principalmente, inicialmente, para a oralidade, feito para ser declamado, é um verso de cabeça, né, como diz o Patativa do Assaré, né, e Pinheiro e Lúcio diz que a expressão literatura de cordel foi inicialmente empregada pelos estudiosos da nossa cultura com o que acontecia em terras portuguesas, que em Portugal eram chamados cordéis, os livros em papel barato, vendidos a preços baixos, pendurados em barbantes. Aí eu trouxe para vocês aqui, eu coloquei um pouquinho aqui no nosso cenário, um pouco dos meus cordéis, para deixar enfeitado um pouquinho aqui o nosso momento, né? Que realmente esse é o tipo de literatura que chegou, aliás, a expressão que chegou, assim, ao Brasil inicialmente, trazido do significado da literatura de cordel em Portugal. E aí, para que serve o cordel? Para muito, tudo que a gente for pensar, a gente consegue fazer em cordel, a gente consegue traduzir em cordel, desde que a gente tenha um pouco de vivência, né, até de talento, para se transformar determinados momentos, quando a gente quer fazer uma denúncia social, ou alguma coisa relacionada à religiosidade, a fatos do cotidiano, enfim, ao ciclo social, são temas diversos. Esses temas que podem ser políticos sociais, poemas épicos, moralistas, para recontar clássicos da literatura, notícias, enfim, e pode ser trazido em diversas linguagens. E aí vocês estão vendo, né, um cordel sobre escola, que esse eu tirei da internet, eu não consegui descobrir quem foi o autor, mas eu coloquei aí o site, e pelo que eu entendi, eu vi que é de um aluno. Então, ele diz assim, ó, escola é um lugar de aprender e com muito prazer. Aqui lutamos pelo nosso futuro e assim podemos ser um adulto maduro. Funcionários e professores sempre querem nosso bem, para fazer o nosso futuro também. Desde pequenos, costumamos ir a esse lugar, sempre tendo alguém para nos ajudar. Algumas vezes nos decepcionamos, porque nem sempre estudamos. Às vezes não nos damos bem com alguém, porque nem sempre queremos que esta pessoa esteja bem. Então, aí ela vai, né, falando sobre a escola, as vivências que os alunos têm na escola, o que é muito interessante, por isso que eu destaquei para vocês aí nesse momento, porque são as diversas vivências que se tem na escola e a partir da visão de um aluno. Eu quis muito ter trazido um poema de um aluno meu, mas infelizmente a gente faz tanta coisa e acaba perdendo, né? Infelizmente, não encontrei, assim, nenhum sobre escola, especificamente sobre escola. Até encontrei sobre outros temas, mas sobre a escola, que era o que eu queria trazer, não consegui. Então, essa pessoa continua dizendo assim, ó, sempre teremos aquelas discussões, que nem sempre temos intenções. Às vezes nós erramos, até com as pessoas que nós amamos. Em uma escola tem que haver respeito, carinho e dedicação e empenho da coordenação. A escola simplesmente é um lugar de aprendizado, que nem sempre é valorizado. Os funcionários e diretor estão lá com muito amor. E aí, ele diz, na escola criamos grandes oportunidades para sermos uma pessoa de maturidade. Devemos sempre valorizar esse lugar, porque esse é o nosso lar. É nesse lugar que descobrimos o que é a vida, com muitas voltas e idas. Aqui vamos aprender que a melhor arte é a arte do saber. Então, achei muito interessante, acho que resumiu mesmo bem o que traz, né, tudo que acontece dentro de uma escola, e aí, como eu disse, na linguagem do aluno, né? E falando em linguagens, a gente pode trazer um cordel em diversas linguagens, os poemas em diversas linguagens, especialmente o cordel,
E a gente, enquanto cearense, a gente tem uma forma muito peculiar de falar. Todas as regiões, né? E é muito interessante, porque eu percebi muito a forma que eu falo quando estive aí, quando estou em contato aí com o pessoal do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, esse contato me fez ver o quanto eu falo, como a gente fala, né? Assim, diferente em determinados momentos, nós, com o nosso linguajar, né? Com o nosso dialeto, e é bem interessante. Não sei se vocês estão ouvindo aí, ficar ouvindo aí os fogos, é porque tem um evento aqui próximo, viu? Então, eu trouxe também sobre linguagem, sobre um pouco de cearenseis, a forma do cearense falar, poema de uma conterrânea, que chama Edilânia da Silva, que ela diz assim, um pouco de cearenseis. Quem disse que cearense se importa com preconceito? Se o povo manga da gente, nós manga do mesmo jeito. Se até nós mesmos mangamos dos nossos próprios defeitos. Falam da nossa cabeça, que é grande e achatada, e dessa situação a gente faz a piada, pois além de inteligente, nossa gente é engraçada. Falam do nosso sotaque, que é meio arrastado, dizem que é diferente o nosso palavreado, só porque besta aqui nós chama de abestado. Uma pessoa meio boba, nós diz logo que é bocó, e uma pessoa tola chamamos de arigó, e para dizer que dá certo, nós diz é arroxinó. Se alguém é apressado, nós diz que ele é ligeiro, e mentiroso aqui nós chama de marimbeiro, e o último de uma fila, para nós, é o derradeiro. Para jogar o lixo fora, nós diz vai rebolar. E criança que não briga, elas fazem arengar. E tomar café da manhã, a que fala é merendar. Uma batida de carro, para nós, é uma barroada. E uma pessoa confusa, nós chama de atordoada. E se a pessoa for lenta, nós diz logo que é lesada. Feiura aqui é marmota, coisa errada é arrumação. E usamos o vá se lascar no lugar de um palavrão. E ainda dizem que a gente não tem boa educação. E dar risada de alguém, aqui para nós é mangar. Quem procura confusão quer sarna para se coçar. E contornar alguma coisa, para nós, é arrudear. Então, deixe de marmota e dessa arrumação, de chamar o nosso povo de bicho do cabeção, que maior que a cabeça é o nosso coração. Vou terminar o poema dizendo para vocês, esse é o vocabulário chamado cearenseis. Tem gente que acha mais fácil aprender a falar inglês. Então, assim, só para a gente ver como a nossa terra, nossa cultura, ela é realmente rica, né? E, como eu disse, não trazendo somente textos meus ou dos nossos alunos, porque, assim, eu acho que muitas vezes a gente até consegue, tem muita gente que escreve, tem muita gente que usa o cordel, mas guarda, assim como os outros poemas e outros gêneros textuais, guarda para si, e que a gente precisa começar a divulgar as nossas artes. Então, por isso eu trouxe aqui os poemas de algumas pessoas próximas a mim, para que a gente comece a ter coragem, eu acho que como incentivo até para motivar outras pessoas a desengavetarem aí os seus textos, tá certo? Então, aí sobre literatura de cordel na escola, a BNCC, em 2018, traz a literatura de cordel aparecendo muito ligada à competência geral 3, que diz que é para valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural, estando mais presente nos anos iniciais. Então, a literatura, o cordel em si, na verdade, a pesquisa que eu fiz na BNCC do ensino fundamental, ela aparece, a palavra cordel e sua variação cordéis aparece apenas 4 vezes, mas literatura de cordel aparece mais vezes, e está para os alunos, né, as habilidades, aparece até o 6º ano. A partir do 6º ano, eu não consegui encontrar mais esse incentivo a se usar a literatura de cordel dentro da BNCC. Mas pode ser que eu esteja pesquisando pouco. Eu vou me aprofundar. Já Pinheiro, em 2008, no seu livro Cordel na Sala de Aula, ele diz que ele propõe levar a literatura de cordel para a sala de aula não apenas como pretexto para estudar outras disciplinas, mas pelo seu valor estético, sua dimensão lúdica, seu apelo social
e tantas marcas desta modalidade da cultura popular. Então, assim, o cordel, a literatura de cordel é muito rica. Se você for procurar a estética, eu acabei de ler alguns poemas e a gente viu várias estéticas, né, vários estilos de escrevê-los. Então, a gente pode, se a gente for estudar sobre isso, dá muitos e muitos e muitos outros momentos, muitos outros estudos, né? A dimensão lúdica, vocês viram agora da forma que eu trouxe o tema o texto da Edilânia, né, o quanto ela fala das nossas vivências, das nossas palavras, da forma que a gente se expressa aqui na nossa região, no nosso lugar, sobre apelo social. No mesmo poema de cordel, a gente consegue trazer também esse apelo social, e agora tão utilizado, né, no período que nós estamos, nunca se falou tanto essa questões sociais estão muito afloradas devido à questão da pandemia, e entrando agora em campanhas políticas também, e muitas marcas dessa modalidade cultural, certo? Já Marinho e Pinheiro, em 2012, diz que um procedimento metodológico que oriente o trabalho com o cordel terá que favorecer o diálogo com a cultura da qual ele emana, e, ao mesmo tempo, uma experiência entre professores, alunos e demais participantes do processo. Ou seja, o cordel, ele dialoga com diversas vertentes da nossa vida, da nossa história, e ele, principalmente, com aquilo, né, as nossas vivências. E sobre isso, sobre essa temática de literatura de cordel na escola, sobre a primeira parte aí que eu falei sobre a BNCC em relação à quantidade de palavras, em relação a o cordel na sala de aula, enfim, no cotidiano escolar, é muito interessante que a gente busque se aprofundar mais nesse diálogo que o cordel traz, até na sua transdisciplinaridade, porque ele pode perpassar por todas as disciplinas, e não somente para ensinar, não somente para isso, mas por sua beleza, por sua grandeza literária, né? E, enfim, trabalhar diversos temas, usar o cordel como suporte para diversas aprendizagens. Aí também, na BNCC, eu vi que, pelo menos para a pesquisa, para o caderno pedagógico, para o projeto de intervenção, eu vi que a literatura de cordel, dentro do projeto que a gente desenvolveu, ele pode se trabalhar até 9 habilidades do ensino fundamental, estando de acordo com a BNCC, certo? E aí, para ilustrar esse momento, eu quero trazer um cordel aqui, que diz: palavras também são armas, né, também de uma pessoa daqui, chama-se Cleidismar Maria, que inclusive foi a cordelista que fez um momento comigo no período do projeto de intervenção, da aplicação do projeto. Ela foi a entrevistada pelos nossos alunos, ela empolgou os nossos alunos a escreverem, a quererem conhecer um pouco mais de cordel. Então, ela diz assim, ó: palavras também são armas. Eu posso até ser matuta, só que besta eu não sou. Onde todo mundo vai, nem sempre é onde eu vou. Às vezes eu penso torto, nem virando eu endireito. Se é certo ou errado, o que se faz já está feito. Nem tudo que eu lhe digo você deve concordar, mas para viver melhor devemos nos respeitar. Se meu dito lhe ferir, peço para me avisar, antes que magoe mais e a ferida aumentar. Se você entendeu tudo, de acordo nós estamos, mas se entendeu errado, nem por isso nos matamos. Pois palavra tem poder, isso é incontestável. Ela pode ir bem longe com efeito incalculável. Com isso, fico pensando que uma arma em ação pode até ser perigoso, mas pode ser armação. Então, interessante, né? O quanto de sentimentos, de emoções e de ilustrações cabem dentro de um cordel, dentro de um poema de cordel, certo? E aí vamos conhecer os passos do projeto de intervenção que eu fiz para a pesquisa do mestrado.
Olhe, esse projeto enriqueceu demais a minha prática. Pesquisar para realizar, para idealizar esse projeto, enriqueceu demais. Eu acredito que muitas das pessoas que passem por esse momento, com certeza saem outros, né, saem diferentes, porque, assim, a gente trabalhar cordel, ou qualquer outro gênero, aleatoriamente, é uma coisa. Por exemplo, eu sempre gostei de trabalhar cordel, sempre trabalhei com os meus alunos, mas muitas vezes era trabalhado era de forma aleatória, não com a intenção de fazer os alunos escreverem em cordel, como foi esse do projeto de intervenção. E aí, olhar com esses olhos, né, de estruturar ações para se chegar a um objetivo, faz a gente crescer muito e a gente pensar muito sobre o trabalho com um gênero tão rico, né, como o cordel. E, sinceramente, ainda não fiquei satisfeita. Eu ainda pretendo remodelar esse projeto e fazer, assim, com objetivos a longo prazo, com objetivos a médio e a curto prazo. Porque, normalmente, eu trabalhava com objetivos a curto prazo, com aula por aula, assim, meu aluno vai ler cordel e se ele se interessar, ele pode ler de novo, ele pode escrever, enfim. Mas depois de uma preparação para esse projeto de intervenção, aí a coisa mudou, porque toda essa estrutura faz a gente querer atingir certos objetivos que não se atingem em uma aula, não se atingem em uma leitura de um cordel. Então, precisa ser realmente melhor pensado, melhor trabalhado. Então, foi trabalhado, aí vou estar resumido, todos os módulos, todas as aulas, foram 20 aulas de 50 minutos no total, quase 3 meses de trabalho, para a gente chegar aí ao resultado, por isso que eu digo que preciso refazer o projeto de uma forma mais melhor elaborada, né? O primeiro momento foi o momento de apresentação de situação, que chamou aí Acorda Cordel. Eu peguei, assim, um empréstimo do Arievaldo Viana, que é um cordelista aqui do Ceará, que tem um projeto chamado Acorda Cordel na sala de aula, que é riquíssimo. Ele fez acho que mais de 10 anos já tem esse projeto. Infelizmente, o Arievaldo faleceu, agora no dia 30 de maio, mas, assim, deixou essa riqueza para a gente, quem quiser conhecer, né, que a gente possa conhecer esse projeto para trabalhar. Estou fazendo barulho aqui. Então, assim, esse primeiro momento foi para que os alunos realmente conhecessem o projeto em si, a proposta do que seria esse projeto. No segundo momento, que é o módulo de reconhecimento, quando eles começam mesmo a conhecer um pouco mais sobre o que é um cordel, e aí foi intitulado Cordel, muito prazer em conhecer, porque a turma que eu trabalhei, eles realmente não tinham muita noção de cordel, não tinham muita noção de poema, e, infelizmente, alguns nem decodificavam adequadamente de acordo com a série que eles estavam, com o ano que eles estavam, então eles não tinham essa questão de alfabetização ainda, apesar de estar no 8º ano, então foi bem complicado. Por isso, as turmas eram, assim, bem divididas, alunos bem divididos por causa dessas deficiências que precisavam ser supridas. Depois veio a parte da produção inicial, que chamei de escrevendo que vou aprendendo, quando eles começaram a escrever antes de passar pelo processo de intervenção. Até então, eles já tinham feito algumas leituras. O tempo todo, todas as aulas, nós fazíamos leitura de cordéis. Esses cordéis que vocês estão vendo aqui atrás, eu levei para a sala de aula, levava uma maletinha para a sala de aula, a gente estava sempre lendo, levava textos para que eles pudessem levar para casa os textos de cordéis, tirava xerox, levava vídeo, então as diversas formas deles conhecerem cordéis. Todas as aulas aí, nós tivemos leitura, né, e apreciação de cordel.
Mas aí esse momento foi o momento deles escreverem, ainda sem conhecer as características do cordel. E foi muito interessante porque, assim, teve uns alunos que realmente travou, não tinha como fazer. E a gente partiu para intervir até na questão de alfabetização mesmo, de colocar, de chamar a escola para família, para que esses meninos começassem a ter reforço, né, ou dar uma reforçada no reforço, desculpem aí a redundância, porque isso era uma complicação muito grande. Depois nós viemos para o módulo de atividades, que aí nós tivemos 6 aulas, aliás, 1, 2, 4, 6, 8 aulas, em que os meninos começaram a trabalhar, a conhecer as características de cordel, começaram realmente a descobrir como era esse poema de cordel, como era feito, assim, e como é que eles poderiam ir moldando os textos que eles tinham feito inicialmente. Então, no primeiro momento, eles conheceram as características, e aí nós puxamos muito para a questão da rima, porque eu percebi que era alguma coisa que eles gostavam bastante. Foi feita atividades com rimas, em duplas, em trios, enfim. Depois, nós tivemos uma entrevista com a cordelista, que foi um momento muito rico, eles ficaram encantados, porque essa cordelista que eu falei, a Cleidismar, ela até apresentar um TCC dela, da graduação, ela apresentou em cordel, tirou 10, então, assim, então ela fala com muita propriedade, isso encanta os meninos, motiva os meninos realmente a quererem fazer aquilo ali também, isso foi muito, muito bom, muito rico. Depois nós partimos para eles conhecerem as marcas de oralidade, aí eu levei um poema do Patativa, que eles se encantaram também, e um poema da Joseni Lacerda, que chama Linguajar Cearense, bem maior do que esse de Edilânia, viu, mas foi muito gostoso da gente ler, o da Joseni tem até um vídeo, e foi muito interessante, certo? Depois nós partimos para o módulo aí nós tivemos ainda nesse módulo de atividades, nós tivemos a oficina da xilogravura, foi bem interessante, porque eles aprenderam a fazer com EVA, as figuras das capas dos cordéis, e ficar assim, claro que não fica na perfeição que fica de uma gráfica, mas aí eles acharam, foi muito bom, que questão de tinta, e de pintar, né, e tudo mais, foi bem interessante também. E aí, uma atividade que eu achei até bem inclusiva, porque os meninos não precisavam saber ler para fazer, não precisavam saber escrever para desenhar. Eles desenharam as xilogravuras, fizeram uma oficina com a temática que eles escolheram, que aqui eles falaram muito sobre o amor. Então, os meninos de 8º ano, né, são muito, assim, apaixonados. Assim. E aí, partimos para o módulo de produção final, que aí eu intitulei como a escrita finalizar para depois apresentar. Então, nesse momento, foram 3 aulas, e aí eles ficaram nessa sequência didática 8 aí, que é finalizando e cordelizando, foi um momento muito, muito bom, porque eles puderam reconhecer quais eram o que é que eles realmente queriam para o texto deles. E fizeram a escrita final. Alguns mantiveram os mesmos temas com os quais tinham trabalhado, feito a escrita antes de fazer o processo de intervenção, e outros mudaram de tema. Então, foi interessante por isso. Alguns criaram até uns temas que não estavam, assim, na proposta, mas eles falaram sobre o momento que eles estavam vivendo, e isso é muito bom, né? Então, assim, escreveram essa produção final, depois a gente partiu para a questão da reescrita, e aí a gente levou um tempinho, porque eu tive que fazer as intervenções escritas, uma a uma, conversando com eles e tudo, para que eles pudessem fazer essa reescrita. Quando foi nesse momento de reescrita, tem muita dificuldade, porque acho que os nossos alunos, eles não têm o costume de fazerem essas reescritas. Acham que o texto está pronto, pronto, ok, tá, entrega ao professor, não quer nem saber o que o professor corrigiu. E aí, nesse momento, a gente teve
muita dificuldade para isso. E aí eu até digo assim, minha culpa também, porque todas as vezes que eu trabalhei produção textual com os alunos, infelizmente, até esse momento, até estudar direito sobre essa sequência didática, eu também trabalhava assim, de os meninos escreverem, e eu dava nota por ali, ou dava alguma porção de atividade, enfim, e ficava por isso mesmo, sem a questão da reescrita. E hoje a gente sabe que isso é quase um crime, né? Que é melhor mesmo que os meninos passem o ano todinho para produzir um texto, mas que refaçam e refaçam até que realmente fique adequado, do que pegar e a gente olhar por cima e engavetar. Enfim, e olha que a gente já trabalha isso nas sequências didáticas dos textos das Olimpíadas de Língua Portuguesa, né? Mas aí muitas vezes a gente não leva para as nossas aulas mesmo, é só para cumprir aquela tabela, digamos assim, da Olimpíada. E, enfim, chegou o momento de apresentar. Quando eles reescreveram, nós fizemos uma pequena apresentação. A minha ideia era fazer algo maior, mas, infelizmente, nós não tivemos como. Eles apresentaram alguns, não todos nem todos apresentaram, uns fizeram a leitura dos textos dos outros, e acabou ficando, assim, dentro da sala de aula, apenas para os alunos do mesmo turno da escola, mas, assim, diferente do que eu realmente havia pensado. Mas, enfim, ficou, né? Foi bem legal e uma experiência muito boa. Eu espero poder refazer esse projeto com mais propriedade, com digamos, mais atenção, com mais tempo, enfim. E aí eu queria trazer para vocês, esse ano eu já tenho alguns alunos, apesar da gente ter ficado até março, né, com eles, mas tem alguns alunos que escrevem poemas, e eu acho muito bom valorizar os poemas que os meus alunos escrevem. Então, eu tenho aqui um poema de Mariane, já conversei com ela é minha aluna do 8º ano, e ela escreveu um poema sobre mulher, e olha que nem foi uma atividade de sala de aula, foi uma atividade para um encarte literário, que a gente tem aqui um clube de leitores, onde a gente compra alguns livros coletivamente, e aí a gente, junto com esse livro, a gente faz um encarte com os textos das pessoas daqui, e eu, estando em sala de aula, convido os meus alunos a participarem desse encarte. E aí, ela escreveu um tema, o mês de março, foi sobre mulher, e ela escreveu assim: quando Deus criou o mundo, fez o homem e a criação, e de uma de suas costelas criou a mulher, a sua melhor invenção. A mulher é companheira, ela é pura perfeição. E aí eu fico sonhando, né, idealizando um trabalho como esse que foi feito no ano passado, nesse projeto de intervenção, com essa turma, porque, infelizmente, devido a esse distanciamento, eu não soube como fazer um projeto como esses à distância. E aí, infelizmente, nesse período, acabamos que nos perdendo em relação a isso. Então, há algumas leituras, mas um projeto mesmo bom, legal, assim, com cordel, infelizmente, eu não consegui fazer nessas aulas remotas. E aí, vocês estão vendo as capas de um livreto. Eu trouxe algumas outras experiências que eu já tive com cordel nas escolas, e aí esses livretos aí são de uma apresentação, um texto de uma apresentação de teatro musical e tudo mais, de alunos meus era de 8º ano também, 2014, onde eles apresentaram esse teatro na Bienal Internacional do Livro em Fortaleza, do qual eu tenho, assim, um orgulho muito grande de ter feito parte desse momento, desse meu trabalho, junto com esses meninos, que foi, assim, muito rico, onde esses textos, depois ele foi selecionado, eu participei de uma seleção para compor esses livretos da Secretaria Estadual de Educação. Depois teve um momento que a gente foi convidado para apresentar esses textos lá na própria SEDUC, que chamou Café Literário e Acadêmico, no mês do professor, e além da publicação do texto literário, houve a publicação do relato de experiência, com a mini biografia aí da gente. Então, foi um momento realmente que eu considero
muito interessante. E o trabalho com o texto dos meninos, o texto foi feito, aliás, para os meninos declamarem em forma de teatro, de música, e estava todo em cordel, e eram relacionados a livros do Pike, do segundo ano daquele ano. Então, muito bom mesmo. Essa segunda, próximo slide, Letícia, pode colocar algumas imagens de momentos também, quando eu coloquei assim, até, né, cordelizando por aí, de alguns momentos que eu participei aqui mesmo na minha cidade, relacionado a cordel. Essa primeira imagem aí é de orientação de um trabalho de cordel, inclusive com esse mesmo nome, Cordel Nordestino Tesouro Literário, do ensino médio. Esses meninos aí na Feira de Ciências, eles ficaram em segundo lugar, a nível municipal, com esse projeto, muito, muito bom. Abaixo foi um momento de um concurso de cordel, onde eu não trabalhava ainda nessa escola, mas devido à minha vivência com o cordel, o meu amor por cordel, fui convidada a fazer parte da mesa julgadora sobre o concurso, e aí eu aproveitei para declamar algum poema, óbvio, né? Também ao lado, feira de ciências, onde alguns dos nossos alunos do ensino médio, eles trabalharam a literatura de cordel, e aí apresentaram o autor Braulio Bessa. Ao lado, acima, é o momento em que eu fiz um poema, convidada pelo SESC, para Cipriano Carlos Lucchesi, ele esteve aqui em nossa cidade, e eu fiz a apresentação dele, a apresentação toda em cordel, uma mini biografia da vida dele, ele levou, não sei o que foi que ele fez, mas ele levou, e foi um momento que eu tenho, assim, com muito orgulho, porque é uma figura que a gente sabe que é muito importante para a nossa educação, um pesquisador muito importante para a nossa educação. Aí abaixo também declamação de cordel na Secretaria Municipal de Educação, quando eu estava ajudando na formação da secretaria, e ao lado aí da Escola Fenelon, ano passado nós tivemos uma jornada literária que tínhamos como tema, o tema central realmente era cordel, onde nós tivemos a oportunidade de mostrar o trabalho de alguns cordelistas da nossa cidade, de alunos cordelistas, de cantadores, homenageamos alguns cantadores, e foi muito emocionante, certo? Então, assim, por fim, que eu já ultrapassei meu tempo, por fim, eu tinha outros poemas para declamar, mas quem sabe em outra oportunidade, eu quero agradecer, né? As pessoas hoje estão dizendo muito grata, e eu estou dizendo agradecida. Então, agradeço pelos livros e a escola que me ensina. Sou grato por ser criança, por ser menino ou menina, pela imaginação que me encanta e me fascina. Não é poema meu, viu, gente? É da Mari Bijo, também eu procurei na internet. E aí são formas de agradecer, agradecer por diversas coisas, né? E outro que diz, do Eu de Souza, que diz: nada se consegue sozinho, a gratidão te faz sortudo. Não é difícil, é bem facinho. Quem sabe agradecer está apto a crescer e seguir o seu caminho. E aí, por fim, nós temos as nossas referências. Quero agradecer aqui a atenção de vocês, pedir desculpas por algo que eu me empolgo e acabo falando demais, enfim. E, Débora, acho que é com você, né? O microfone está desligado, Débora. Oi, pronto. Então, retomando, né, eu quero dizer que a apresentação de Reginalda foi muito importante, né, porque toda vez, desde que eu comecei a orientar Reginalda, que ela chegou toda empolgada, então, assim, ela é muito apaixonada pela literatura de cordel, né, então, uma pessoa que é muito apaixonada pelo que faz, então, ela se dedica muito, né, ao que ela faz. E o trabalho de Reginalda, que eu vim orientando do ano passado,
Então, ela, como orientadora, não tem me dado o trabalho porque ela já vivencia esse projeto, né? Já o que ela vivencia e vivenciava antes de ser aluna do mestrado. E no seu trabalho de dissertação, né, ela tem como questão central, né, ela procura investigar de que forma a sequência didática cordel colabora na aprendizagem da produção textual. Então, quando o Krishna propôs, nos convidou e que tema abordar nessa live, então o tema não poderia ser outro, senão, né, a partir da colaboração do Reginaldo como minha orientanda, o cordel na escola, né, porque é isso que ela vem se propondo na sua trajetória como professora e agora como pesquisadora. Então, ela sai de um âmbito só da questão prática, como ela vinha dizendo que fazia, e não era assim de forma sistematizada, para organizar esse seu trabalho de forma sistematizada. Ou seja, ela vai refletindo sobre o seu fazer. E é muito interessante que o objetivo geral que ela destaca em sua pesquisa é analisar o desenvolvimento de habilidades e competências na escrita do gênero cordel a partir de aulas sistematizadas em forma de sequência didática e suas implicações na aprendizagem dos educandos. Então, Reginalda, ela já apresentou o seu texto para qualificação, foi bem avaliado pela banca, e ela já nessas conclusões provisórias, ela consegue perceber, e aí a gente já vê o resultado da formação, da importância de uma qualificação como essa no seu fazer pedagógico. Então, eu, como professora, não da área de letras especificamente, mas como pedagoga, eu me sinto muito realizada nesse processo, nesse um pouco que eu posso colaborar, quando eu percebo a mudança, principalmente nas questões pedagógicas, via a questão da pesquisa, né, no processo formativo da Reginalda e dos demais orientandos. Então, a Reginalda já traz nas suas conclusões provisórias que ela mostra esse avanço, mas, ao mesmo tempo, ela percebe a necessidade de ressignificar a sua prática em alguns momentos, que ela ficou explícito aqui na fala dela, a questão de que o processo de construção das habilidades e competências não se constrói do dia para a noite. É todo um processo. Né? Então, ela já consegue refletir sobre isso. E outro ponto bastante importante que ela destaca, né, com o gênero cordel, que ela faz do seu trabalho muito bem. Todo o processo histórico de origem, a contextualização histórica, as potencialidades dessa literatura, né, tão rica, porque ela faz todo essa afirmação da contextualização, da regionalização e, ao mesmo tempo, da difusão desse gênero que hoje ganha as mídias. Né? Ela faz todo esse resgate e aprofundamento no seu trabalho. E um ponto também bastante interessante que ela destacou hoje na sua fala é o uso não só como pretexto de ensino da escrita, mas as possibilidades que esse texto tem de um trabalho interdisciplinar, que ele pode perpassar vários componentes e discutir vários temas, né, a partir dele. Ele vai envolver o lúdico, como bem destacou, os aspectos da cultura regional, mas, porém, também ele pode trazer ao debate para a formação dos educandos, a questão social, socioeducativa e cultural. Então, eu gostaria de dizer que foi um prazer estar aqui mediando, né, essa conversa acadêmica a partir do trabalho de Reginaldo e dizer que me sinto privilegiada em ser a orientadora dela, desse seu trabalho. Na verdade, ela me ensina muito mais do que eu ensino a ela. E agradecer também a participação de todos que estão aqui
nos assistindo, né? Então, só quero agradecer a essa oportunidade, à Crisna e ao Prof. Letras, e desejar a todos, né, uma boa noite e passar a palavra aí para a pessoa, para a Patrícia, que está, né, conduzindo aqui o aspecto da transmissão, né? Então é isso. Não sei se Reginaldo quer fazer também as suas considerações finais. Acho que sim, né, Reginaldo? Eu não sei nem. Mulher, dá vontade de ir mais longe, porque eu vi aí no chat algumas coisas que me dão vontade de falar, sabe? Eu não sei se Letícia vai acabar falando ou se eu já posso começar, se eu posso falar sobre isso, porque nós temos aí alguma pessoa, a Simônica, ela falando sobre a questão da escolha do livro literário, que não encontrou o gênero cordel. E assim, eu quero dizer que eu sou uma pessoa que brigo muito para quando na escolha do livro, que aliás acho que nós vamos ter esse próximo ano, né? É que vai passar uma carreata aqui, viu, gente? Aí vocês estão ouvindo, vou continuar falando. E aí, dá para vocês ouvirem o barulho? Aí tá ouvindo, Débora? Não estou ouvindo nenhum barulho, aqui está tudo... Então eu vou continuar, porque pode ser que vocês não escutem. Assim, eu brigo muito na questão da escolha do livro didático por um livro, busco mesmo, aquele que tem algum cordel. Do ano passado, no ano, se eu não me engano, eu encontrei um que tinha cordel e rap, uma coisa assim. Então, eu gosto, procuro mesmo os livros na coletânea, desde, né, os 4 anos, do fundamental, do médio, enfim, que traga a literatura de cordel, mesmo que seja comparada a outros gêneros. Por quê? Porque é o meu lema, porque é isso que eu quero que os meus alunos desenvolvam, é isso que eu acho que a gente merece vivenciar. E aí o livro didático não trazendo fica mais complicado, porque eu posso trabalhar nas minhas aulas, mas o meu colega em outro lugar, mesmo sendo aqui próximo, ele pode não trabalhar, né, o cordel, enfim. E desenvolver projeto a nível municipal, a nível escolar, a gente já busca fazer tentando, né, trazer outros professores de língua portuguesa para esse debate, para essa aquisição mesmo de envolvimento com a literatura de cordel, com a produção, com a leitura, né, porque muitas vezes os nossos livros trazem somente a leitura, não trazem uma questão sistematizada de produção de cordel, enfim. E eu não queria encerrar sem antes trazer o cordel de uma ex-aluna aqui. Eu selecionei alguns para mostrar, mas eu vou terminar com o dela, que ela diz assim, amante dos livros. E a gente sabe que o livro, né, assim, para a gente que gosta de ler, então, assim, um momento que o Encarte Literário do Clube de Leitores, do qual eu faço parte, trabalhou leitura, e ela escreveu o seguinte, ela chama Soraya Freitas, é de um distrito aqui distrito aqui de São José, do nosso município, e ela escreveu o cordel Amante dos Livros, que diz, nossa vida de estudante começa logo bem cedo, com jogos educativos para irmos perdendo o medo, de dizer em certa hora, A de amor, B de bola, C de casa, D de dedo. Nossa primeira escola é, de fato, o pilar para bons seres humanos no mundo assim se criar. Não falo da escola templo, mas de onde passamos mais tempo, que é o nosso lar docilar. Depois que chega a idade, passamos a estudar, e com o andar do tempo começamos a pensar, e a lutar dia a dia sem parar uma estadia para sonhos realizar. Ao tentar se realizar como humano, como cidadão, estamos perdendo muito, sofrendo condenação, da parte de alguém que hoje nos faz refém na sua definida ação. O estudante muito sofre, e é tido às vezes como burro, aí entre aspas, por alguém que parece ter em sua mente um furo, e quer dominar o país sem reparar no que diz, por ser um ser imaturo. Nem tudo na nossa vida está de fato correto. Estamos perdendo muito, mas não deixe isso quieto. Reivindique pelo que for e faça renascer a flor em meio a este deserto. Não deixe de estudar para ser bem inteligente.
e para ser mais reconhecido do que muito certa gente. Mostre que o estudante livre de armas, do livro amante, pode ter um futuro decente. Dedico este cordel ao aluno atuante, que pratica honestidade, algo muito importante, para não viver a sós. Então, assim para nós, feliz dia do estudante. Então, assim, você vê que essa menina escreve, ela do ensino médio. Na época que ela escreveu, ela estava no 3º ano do ensino médio, olha a propriedade que ela escreve um cordel como esse, né? Aí você fica assim, imaginando que se essas crianças fossem incentivadas desde o início do seu pezinho estando na escola, começasse a ler, escrever, fosse uma coisa sistematizada, fosse uma política a nível municipal, né, de literatura de cordel. Quantos e quantos cordelistas, quantos poetas nós teríamos em nosso município, nós teríamos em nosso país, né, porque acresceria, enfim. E é isso, dá vontade de ler tudo. Então, Cris, eu já deixo assim, um momento que a gente possa fazer só um sarau, sabe? Sarau cordelístico, quem sabe? Quem sabe a gente vai só fazer as declamações de cordéis da gente e dos nossos, daquelas pessoas que a gente conhece, porque é muito fácil hoje em dia você declamar um cordel de Braulio Bessa, está aí para todo mundo ouvir, para todo mundo ler, né? Eu mesmo tenho aqui os 3 livros que ele já lançou, porque eu gosto realmente da leitura dele, da literatura, da escrita dele, mas ler um poema de uma Reginalda, lá de Solonópolis, no fim do mundo, que ninguém sabe nem onde é direito, ler um poema de uma aluna, né, que escreve uma estrofe e um decassílabo, que escreve uma septilha, enfim, mas que escreve é muito mais difícil. Então, o que eu busco, o que eu tento é dar voz, é dar publicidade a essas pessoas que escrevem e que guardam e que deixam nas gavetas, né? Não só por isso que eu trouxe esses poemas aqui dessas outras pessoas, tá certo? Então, muito obrigada, assim, pela confiança, né? Eu espero ter realmente chegado a atingir, assim, os objetivos, ter realmente feito jus a essa confiança que me foi dada, e espero que em outros momentos a gente possa fazer realmente um sarau. Eu não sei, Letícia, que vai continuar, que vai encerrar, então, muito obrigada mesmo, de coração. Nós é que temos que te agradecer, Reginalda. Foi uma noite muito rica de cultura, de oralidade, do cordel aqui, né, que se fez muito presente nesta noite. E aqui pelo chat, muitos comentários positivos, né, o coordenador do programa de mestrado em ensino, Cezinaldo Bessa, ele te parabeniza pela exposição e reafirma que é muito bom escutar esses relatos de experiências tão exitosas na escola. E muitos outros comentários positivos, que a palestra foi muito produtiva, que adorou esse intercâmbio que você fez entre as discussões teóricas e sempre trazendo o cordel, né, para nos deleitar aqui nesta noite. Então, muito obrigada. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Agradecendo pela discussão, que foi muito bom, parabéns. Débora vai falar mais alguma coisa? Não, eu só agradecer, eu vi também aí o chat, que eu não estava dando... Eu acionei já agora na reta final, também vi os comentários, né? E eu penso que já convido em breve, né, Reginalda, para o início do próximo ano, a defesa de Reginalda, onde, né, esse trabalho promete, e eu acho que as contribuições são bem nesse campo de como trabalhar o cordel, porque as sequências didáticas que elas podem ser replicadas, né? Então, hoje ela deu muita ênfase, assim, a esse trabalho, essa produção que ela vem fazendo, recitando alguns cordéis, mas o trabalho dela contribui muito para que o professor possa sistematizar essa prática em sala de aula. Com o gênero cordel,
né? E outros já, esse já é será o quinto trabalho que eu venho orientando, em que eu orientando ele trabalho com a sequência didática. Então, todos os trabalhos que eu já orientei têm como estratégia e como fundamentação metodológica a sequência didática. E aí eu penso que o trabalho dela, né, deixa aqui o convite para logo mais a defesa dela e posteriormente a socialização desse trabalho que merece muito ser conhecido pelo próprio cordel, que ela vai fazer todo um aprofundamento em torno desse gênero, e pela possibilidade que o trabalho oferece de ser replicado pelas estratégias que ela organiza, os materiais que ela produz. Então, é isso, eu queria só deixar, né, já esse convite. E agradecer de antemão a todos aqui, a coordenadora do programa, aos colegas de Reginaldo que estão aqui assistindo, aos colegas da profissão e do mestrado. Então, uma boa noite e meu abraço. Obrigada, Débora. Então, depois de um momento desse, né, de discussão e de encantamento, né, com a literatura de cordel, em nome da professora Krishna Cibele, da coordenação do Prof. Letras, eu reforço aqui o agradecimento pela participação de todas as pessoas que se fizeram presentes aqui nessa atividade virtual, e a participação de várias instituições, das representações dessas instituições de todo o Brasil, e que nos acompanharam nesta atividade, né? Obrigada mais uma vez aos coordenadores dos programas parceiros deste encontro, o PPGL, o PPGE, o Prof. Letras da unidade Açu e Mossoró, e de forma bem especial agradecer aqui a professora Débora Nascimento, né, pela condução dos trabalhos, e a Reginalda, quarto encontro aqui no intervalo acadêmico pelo Prof. Letras. Então, muito obrigada a vocês pelas riquezas das discussões deste momento. Uma boa noite a todos e até o próximo intervalo acadêmico. Tchau. Obrigada. Até mais.